Olá, bem-vindos a mais um episódio do Rola com Vantagem. O meu nome é Simão Vaz e estou aqui hoje com o meu convidado, André. Tudo bem, André? Está tudo bem. Hoje vamos jogar um jogo, é um episódio bastante especial. Vamos jogar o jogo com um dos autores do próprio jogo aqui connosco. Vamos jogar Torre de Arcana. E, André, queres explicar um bocadinho do que é este jogo? Vou explicar assim. Então, antes de fazermos dive-in do jogo, Torre da Arcana foi efetivamente o primeiro produto, o primeiro jogo que eu e o Carlos Martins, em colaboração, lançámos. Nós, na altura, criámos uma marca chamada Maré Baixa, que se forem ver na página do Itch.io, vão ver porque é que se chama Maré Baixa. Há toda uma história, por consequência de termos jogado um jogo narrativo. E o Torre da Arcana foi o primeiro jogo. Foi consequência da nossa participação numa Game Jam, que é um desafio, neste caso foi individual, cada um de nós criou o seu próprio jogo, e as Game Jams, ou estes desafios de criação de jogos, por norma têm regras muito específicas. Sim. Este era fazer um jogo num panfleto. E há quem diga que os constraints, né, os limites, são coisas que tornam o desafio mais difícil. Eu e o Carlos temos um registro em que vemos estes limites, estes obstáculos como promotores de criatividade. Não há pior coisa para nós do que uma tela em branco, mas se nos disserem que a tela é um triângulo de 5 cm por 7, então vamos fazer qualquer coisa. Ok. Fizemos o Torre da Arcana e vamos jogar a história de como tu, candidato, te vais tornar um mago. Não é uma história sobre se te vais tornar um mago, não, é como te vais tornar um mago. Pois, também temos esta particularidade que o André vai estar a guiar um bocadinho mais o jogo. Eu vou ser sincero, eu nem sequer li o jogo, porque o André disse, não precisas ler nada. E eu, ok. Não me sinto nada preocupado com isso, mas... Nada mesmo. Portanto, vamos a isto. O jogo é muito simples, tudo está neste panfleto, sendo que uma das faces pode estar virada para o candidato e a outra face está virada para a Senhora da Torre. Eu hoje vou interpretar o papel de Senhora da Torre e vou ler exatamente as palavras que estão aqui. Vou decidir as provas que o candidato irá enfrentar. Ela é responsável pelos eventos no interior da torre, o que está para lá de cada porta, como agem as criaturas, se houver criaturas, como se manifesta a magia e também responsável por fazer perguntas. O candidato, tu, controlas a ação fundamental da história, és responsável pelo sabor da magia, seja isso o que for, e o que a personagem principal faz e sente, que é a personagem que tu vais interpretar e protagonizar. Esta narrativa, no entanto, há esta estrutura de Senhora da Torre e o candidato, mas a narrativa é construída por nós, por ambos. Vai haver aqui uma construção quase como se fôssemos dois mestres de jogos em outros jogos, sendo que tu tens uma personagem e eu tenho a responsabilidade de todas as outras. Vamos colocando as nossas frases que vão sendo ditas uma por cima da outra, vamos evitar usar a palavra não, como técnica também de improviso, e usar o sim e, ou sim mas, sim mais. Porque afinal estamos a falar de magia e tudo é possível neste jogo, tudo é possível na fantasia. Exato. Pronto. O panfleto também tem um exemplo de jogo que aqui não vamos ler porque vamos jogá-lo. A primeira coisa que nós vamos fazer é criar a tua personagem. E então, a criação de personagem, vou mostrar ali para a câmerazinha, é esta face do panfleto e é constituída por 4, 5 aspectos que vamos ter que definir. Para interpretar o candidato, tens de tu decidir sobre os seguintes detalhes. O nome pode ser a primeira coisa que preenchemos, também pode ser a última. Provavelmente vai ser a última. É? Está bem. Eu e nomes. Ainda eu e nomes. É sempre a parte mais difícil. E decidimos pôr logo em primeiro. Então, deixando o nome para o último, ou para penúltimo, vamos definir o aspecto. Vês que tens 2 colunas, sendo que estas 2 colunas, que têm palavras do meu cabelo, do meu olhar, da minha figura, da minha pele,
vai complementar a frase que está aqui escrita. Podes ler a frase. Não me queixo da minha aparência, até gosto do meu cabelo, do meu olhar, da minha figura, da minha pele. E que depois complementa. É um adjetivo que vai estou a perceber, complementar. estou a perceber. Ou seja, Do meu cabelo exótico, ou sedutor, ou deslumbrante, ou gracioso, o meu olhar, etc, etc. Já percebi, ok. Portanto, escolho um de cada coluna. exatamente. Ok. Vou dizer que é o olhar. Então, não te queixas da tua aparência, até gostas do teu olhar. E o teu olhar é quê? Deslumbrante. Vamos pôr deslumbrante. Olhar deslumbrante. E porquê é que este olhar é deslumbrante? Consegues explorar? Vamos explorar mais isto. Sim, acho que é um olhar de pessoa que procura constantemente o conhecimento. Ok. Por exemplo, alguém que está constantemente a observar e a pensar o que é que está por trás das coisas que está a ver. Parece-me bem. Ora, sobre o teu artefacto. Podes ler a frase? No meu bolso, secretamente, guardo uma bússola, um colar, um mecanismo ou uma caixa estranho, estrambólico, sinistro ou luxuoso. Vou escolher um mecanismo, porque isso é menos específico do que é. Ok. Um mecanismo e o adjetivo que o acompanha. Sinistro. Um mecanismo sinistro. Vamos explorar um bocadinho mais isto. O que é que estás a imaginar que este mecanismo é? Porque é que ele é sinistro? Estou a pensar assim numa coisa tipo aranha, mecanismo, uma coisa meio aranha, que tem assim mais ou menos o tamanho de um relógio, talvez um bocadinho maior, e que Um relógio de bolso? Ou sim, de não, um relógio de bolso pode ser. Ok, ok. E que na ponta das pernas, não é? Que são assim mais quase adagas do que qualquer outra coisa, tem assim sangue seco. Com patas de adagas. Boa. E deixaste alguma coisa para trás? Deixei para trás. Ninguém sabe, mas eu sinto falta do meu velho, novo, indesejado, merecido êxito, amor, parente, lugar. Vou pôr velho lugar. Temos alguma ideia de que lugar é este? A vila de onde ele vem, de onde o candidato vem. Se uma coisa má. Seria vila, seria aldeia, talvez aldeia. Assim, um sítio bastante pequeno. Estou a pensar numa coisa mais medieval ou género fantástico, tipo 6 ou 7 casas, prado tudo à volta. Sim. E talvez um moinho de água que está em cima do rio. Top. Parece um lugar tranquilo. E sobre o valor? O que eu mais apreço é a minha estimada, doce, feliz, apaixonante, condecoração, pessoa, fortuna, memória. Vou pôr estimada memória. E em vez de ser uma coisa específica, é mesmo a memória, o conceito de memória, tipo, o ter memória. Ok. Este candidato tem Boa memória. boa memória. Sim. Boa. Não é um elefante. Exato. Ok. Mesmo muito boa memória. Boa. Podemos dizer que até se calhar na vila de onde vieste e deixaste para trás era um traço do qual tu eras conhecido. Sim. O miúdo, o rapaz, não Sim. sei, por acaso, diz-me tu se Sim, estás acho a que ver sim. isto um homem, uma mulher. Um rapaz. Um rapaz com muita boa memória, lembra-se Sim, tudo dos sim. detalhes. Muito bom. Sim, acho que isso é engraçado. Tipo memória fotográfica. Sim, podemos dizer que sim. Porque pode ser qualquer coisa, ok? Pois é isso. Então, e diz-me uma coisa, tendo já este aspecto do teu olhar deslumbrante, curioso, que procura o conhecimento, o que está para lá das coisas, tendo este artefacto, esta aranha pequena, com sangue seco na ponta das suas patas de adagas, não é? Vindo de uma vila remota, pequena, rodeada de prados e um moinho de água que a ilustra, e este valor desta memória estimada, esta memória muito vívida e detalhada,
Que nome é que tens, candidato? Vou... Este também devia ter bolinhas para preencher, não é? Era mais fácil, era. Vou com Augusto. Augusto. E diz-me uma coisa, estou a sentir aqui a tua vibe de fantasia medieval, sendo que como temos este mecanismo Sim. de aranha, pode haver aqui alguma tecnologia, mas se Sim. calhar é um bocado conduzida por ciência ou magia. Ciência ou magia, sim, sim, sim. Parece-te Sim, sim, alinhado? Fixe. Sim, estou a pensar muito uma coisa tipo engrenagens e o clockwork, né? Tipo, coisa desse género. Nice, nice. Top. Top. Parece-me bem. Diz-me uma coisa, Augusto. Depois de te tornares mago, o que é que vais fazer? E aí tens mais espaço para escrever. Aqui tenho mais espaço, tenho. Vou ser a barragem onde todo o conhecimento vai parar. Ok. Uau. Vais ser a barragem. Sim. Onde o conhecimento todo vai parar. Isso significa o quê? Em termos no mundo, neste universo. Que terei acesso a todo o conhecimento do mundo. A barragem onde todo o conhecimento... Quando dizes onde todo o conhecimento vai parar é porque ele vai ter a ti. Sim. Não é sobre parares esse conhecimento dos outros? Ele vai ter comigo, sim. Ok. Mas é giro, a função da barragem é Depois deixar passar. É conter e à medida que vai, como passamos agora, não é? Vai ir deixando vazar algum do seu conteúdo. E a função de barragem também vês Acho que sim. o Augusto? Acho que é uma coisa. Giro. É literalmente a barragem. Sim. A barragem do conhecimento, vou-lhe chamar assim. Muito interessante. Então, já temos aqui a nossa personagem criada. Agora mantenho nesta... Sempre aqui. O candidato permanece sempre nesta face do panfleto. Okay? Tenho um panfleto inteiro, mas só posso olhar para uma página, para mim é... Sendo que a outra face é a capa do jogo, que tem um texto que eu vou ler, e a outra face é o que eu li da Senhora da Torre e do candidato e do exemplo de jogo. Ou seja, todo este lado do panfleto é para o candidato e este é onde está o material do Game Master, ou neste caso da Senhora da Torre. Ora, vou ler as palavras que nos vai lançar para a narrativa deste jogo e que diz: a cada 5 anos a Torre de Arcana abre o seu portão ao público. Plebeus, nobres, gente de toda a parte chega com a ânsia de sentir a gloriosa magia e a correr nas suas veias. Estas pessoas são os candidatos. Augusto, tu és um deles. A verdade é que ninguém, com aspas, sabe ao certo o que aqui acontece, aqui na Torre. A maioria dos candidatos não chega a regressar ou a sair dela. E os que fazem nunca falam do que experienciaram. E então, meu caro Augusto, vamos-te colocar numa estrada. Uma estrada que é rodeada de campos, quase como se fosse campos alentejanos, com sobreiros e algumas oliveiras centenárias, árvores antiguíssimas. E esta rua simples e tosca está com uma enorme fila de candidatos. Pessoas de toda a parte deste mundo e dos vários reinos. Vemos senhoras e senhores bem vestidos, vemos pessoas mais simples que trabalharam a vida toda no campo, vemos miúdos e jovens, vemos pessoas de todas as idades, pessoas que sentem que agora é o momento de se tornarem magos. São candidatos. Nesta fila está Augusto. E quando o nosso ponto de vista chega ao Augusto, depois de passar por uma senhora grande, forte, provavelmente com alguma experiência militar, porque está bem equipada, atrás dela está
um jovem com 18 anos, claramente académico, com uma grande túnica e cintos e livros e pergaminhos, e não larga os textos à medida que está à espera da sua vez. Nosso ponto de vista vai para o Augusto. Como é que imaginamos Augusto? Estou a imaginar um elfo com pele acinzentada, longo cabelo branco, atado num rabo de cavalo ou num bando, que não segura o cabelo todo, portanto segura o cabelo da parte de cima da cabeça e depois o resto continua a cair por trás, vestido com roupas de cabedal ou de couro, com uma capa preta com pelo e bastante observador do resto da fila, do resto dos candidatos. E constantemente a tentar perceber dentro do seu conhecimento, a tentar colocar pessoas em sítios, tentar ver de onde é que estas pessoas vêm, da maneira como estão vestidas ou das feridas que têm nas mãos, ou se são pessoas mais trabalhadoras, se são nobres, se são... Pronto, tentar catalogar as pessoas, vou dizer assim. Ver o que está por trás. É inevitável também, nesta fila, ela vai de encontro à torre. Descreve-me na torre. É a parte em que ele diz assim, então, mas não és tu, senhora da torre? Como é que é a torre nesta história? É um monolito de pedra e metal, redonda e que desaparece para lá do nevoeiro que se assenta mais acima no céu. Não vemos o topo. Não vemos o topo. Vemos que também, enquanto que cá em baixo se parece ser uma construção possivelmente mais antiga e, portanto, é mais pedra em cima de pedra, em cima de pedra, à medida que vai subindo e quase quando começa a desaparecer nas nuvens, começamos a ver não só outros estilos arquitetónicos, mas também outras técnicas e materiais a serem usados, enquanto que quase que vemos, a última coisa que vemos quase no limiar das nuvens é uma engrenagem a aparecer e depois desaparece lá para cima. E completamente sem janelas, é só um bloco. Sim. Um bloco que retrata esta passagem do tempo. Perfeito. As pessoas, à medida que chega a sua vez, vão entrando na torre. Os portões desta torre estão abertos. Aliás, vamos ilustrar que o portão não tem porta, é um grande arco feito das primeiras pedras, assim mais primitivas e antigas. Mas desalinhado ligeiramente. Desalinhado, claramente, boa, perfeito. Desalinhadas, e não há nenhum sinal ou nenhuma indicação de quem e quando pode entrar, mas as pessoas à tua frente, 5, 4, 3, só tens as duas pessoas que descrevi, aquela mulher alta e forte, que entretanto chegou a sua vez, e fica só à tua frente o tal rapaz, muito estudioso, e a bater com o pezinho, meio nervoso. Passa-se um momento, ele levanta a cabeça, olhando para o arco. Tu espreitas por detrás do ombro dele e vês que o arco está... não consegues ver para lá deste arco, desta passagem. Está uma névoa, mas muito opaca. E, no entanto, ele faz um gesto com a cabeça como se tivesse sido sinalizado de alguma forma e avança, e vês a sua figura passar pelo arco desalinhado e a sua silhueta ficar desalinhada também, até eventualmente
desaparecer nesta névoa muito espessa e opaca. Tu dás um passo em frente e surge à tua volta, mas dentro dos teus sentidos, uma voz. Uma voz antiga, desalinhada. Bem-vindo, meu candidato. Espera a tua vez. Só olhar para o arco. Olhando para o arco e a tua atenção e foco, e o teu olhar focam-se no arco. E passa algum tempo. Esse tempo não consegues definir de tão focado que estás, mas algo que te faz acordar deste estado de transe. Podes entrar. E o nevoeiro E caminho calmamente, como se não... Como se isto fosse normal. caminhas calmamente e ouves os sons das outras pessoas por trás de ti abafados. Tomando conhecimento que se calhar até tinham falado contigo e tu não te apercebeste. Entras pelo arco desta torre. Tira uma carta. Ou escolhe uma carta. Neste momento poderíamos lançar um dado de 12 faces ou criámos aqui o setup que simula esta possibilidade de ter 12 resultados diferentes e, neste caso, escolhe Uma qualquer? carta. Uma qualquer. É o 6. As cartinhas têm uns números muito pequeninos, estás a ver? Mas... Então, tu entras na torre e o nevoeiro vai-se dissipando. Caminhas na estrada das almas perdidas. Candidato, tendo a noção que estás na estrada das almas perdidas, descreve-me os teus arredores. É uma estrada em que... É uma estrada entre portanto, uma falésia. Portanto, com 2 montes de terra que sobem de cada lado da estrada. Mas estes montes não são feitos de terra, são feitos de corpos. Vemos, e quase como se fossem... Yeah. Quando tens aquela ideia, ficas... É isso. São corpos que estão constantemente a tentar chegar, voltar à estrada, mas que não conseguem. Estão quase condenados sempre a ver pessoas a passar para um destino que eles já não conseguem ir. Por aí. Perfeito. Vemos estes corpos a subirem e a escalarem-se uns aos outros. Alguns falam. Augusto, de diferentes direções. Pessoas que tu olhas e não reconheces de tão desfiguradas e de tão sem features, sem faces, sem detalhes que estão, mas vão-te chamando, ajuda-me, tira-me. Há uma que puxa, assim, estica a sua mão para ti e o seu corpo é puxado para dentro do monte. Após caminhar 2, 3, 4 minutos nesta estrada que vai serpenteando estes montes das almas perdidas, tu vês uma figura em cima de um dos montes. Essa figura olha para ti e descreve-me que figura é esta que está em cima do monte e que toma presença de ti. Um homem humano, dizer,
assim meia idade, com bastante careca no topo da cabeça, mas com o cabelo ainda longo dos lados e da parte de trás que cai, já completamente branco, com uma armadura de metal, tipo, pescoço para baixo, completamente coberto, que está só no topo deste monte e a olhar. Ele olha para ti, começa a descer o monte, outras pessoas, outras almas vão se agarrando a ele e ele, sem esforço algum, as enxota e vai descendo o monte e, como tem acontecido em todas as almas, quando estão quase a chegar ao pé da estrada, algo as puxa, esta figura dá um pequeno salto e nada a puxa. Ela aterra na estrada, ao teu lado. Este homem velho, né? Careca, cabelo longo aqui de lado, com armadura. De cor é que era a armadura? Não, mas podemos dizer que é uma armadura de prateada. Prateado. Tem algum símbolo, alguma simbologia? Ou Não, acho que não. Acho que vamos dizer. se calhar tinha e já está gasto. Sim, esse já foi apagado com o Giro, tempo. giro. Olha para ti e diz: mais um candidato que se pensa. Olha para os teus pés e faz a sua visão de baixo a cima, até cruzar os teus olhos. O que é que dizes? Eu continuo a olhar para ele depois dele terminar de olhar e digo: não apenas mais um, aquele. Ele ri-se e os montes ecoam o riso, só que depois o riso rapidamente se transforma em dor, mas ele continua a rir. Diz-me, candidato, o que é que fizeste, o que é que tu fizeste para entrar na torre? E ele agora olha-te de cima a baixo e fica a olhar para os teus pés. O que é que fiz para entrar na torre? Adquiri o conhecimento necessário para passar os vários andares. Ele dá um passo na tua direção e tu sentes a deslocação do ar neste passo. Okay? Há uma brisa claramente não natural no aproximar deste indivíduo. E ele diz: e és merecedor de carregar este conhecimento? E ele faz a sua visão encontrar-se com os teus olhos outra vez. Se não eu, quem? Dá outro passo e agora está a um passo de distância, mas o ar não se desloca, ele agora começa a comprimir e tu sentes pressão no teu estômago, aqui na parte do abdômen, do ar comprimido entre vocês, e ele diz: e o que é que estás disposto a sacrificar, Augusto? Tudo aquilo que for necessário. Ele dá o último passo em frente e vocês ficam frente a frente. Mesmo. Awkwardly close. Okay? Mesmo ali à frente. Ele aproxima-se, o ar desaparece, descomprime e desaparece, e ele agarra-te nos ombros com força e pergunta-te: Augusto, depois de te tornar mago, o que é que tu vais fazer? Serei o
ponto de convergência de todo o conhecimento do mundo. Ele olha para ti, levanta assim o queixo. Vais ser uma barragem? Sim, uma barragem. A armadura desfaz, o corpo também, em água. E a armadura cai no chão e à medida que as várias peças desta armadura de prata bate na estrada, se desfaz em água também. E esta água vai saindo pela estrada e caindo para... Eu estou a imaginar um pequeno fosso antes dos montes estarem, para este fosso das almas perdidas. E substituímos uma destas pedrinhas. Se eu soubesse o que é que isto significa. No decorrer da nossa história, estas pedras vão ganhando significados que depois, no fim da história, iremos entender. Okay. E esta água, imensa água, okay? Muito mais do que, e certamente que o Augusto sabe, do que o corpo humano tem. Esta água surge e vai-se passeando e passando por entre as várias pedras que formam esta estrada, estas pedras desalinhadas, e os corpos e as almas vão se enrolando para dentro do fosso e os montes vão se começar a desfazer e a desfazer, a desfazer, até já só haver estrada, já não há montes e almas. E o que fazes? Quando já não há montes e almas, só has tu e a estrada. Fico a olhar para o ponto onde ele desapareceu, onde a armadura se desapareceu toda. Mesmo à tua frente, não é? Sim. E olho para o meu lado direito, olho para o meu lado esquerdo, contemplo o silêncio que existe agora aqui, em contraste drástico com o momento em que entrei até agora. Sim, imagino que durante todo este tempo havia pessoas a chamar, a gritar, a chamar pelo teu nome por outros nomes, Sofia, Anabela, vários gemidos, várias dores, vários rancores, e agora está silêncio absoluto. Sim, e olho para as pedras no chão e começo a caminhar, a vê-las uma a uma, indo... continuando em frente, porque é o único caminho. Podes escolher mais uma carta. Ok. Temos o 3. Então, vais caminhando por esta estrada e as pedras vão cada vez mais tornando-se desgastadas e antigas, até eventualmente terminar. E porque descreveste que estavas tão atento a olhar para as pedras, quase a mesma sensação que tiveste quando olhaste para o arco da torre, estavas ali a olhar pedra em pedra. Quando este terminada a estrada te faz acordar de que a estrada terminou e tu olhas em frente e vês uma tundra de marfim. Descreve-me esta tundra de marfim. Nem sei. Então, olha, vamos construímos. Então, imagino que a estrada termina e tu vês montanhas de dentes de marfins de elefantes. E o que é interessante, porque tu tens uma boa memória, então temos aqui paralelismos. Temos dentes de elefantes enormes, colossais, que formam montanhas, assim à distância. Mais
próximo de ti, desta tundra, e tundra é uma extensão brutal, implacável, não é? De marfim. Vemos dentes mais pequenos e no início eles estão díspares, tu rapidamente percebes que há uma conexão entre estes dentes de marfins e que eles formam um caminho. São como as pedras que colocamos para os caminhantes, os que fazem as caminhadas. Sim. Vemos estes dentes de marfim. Os marcos. Exatamente. São marcos de marfim. E até têm marcas diferentes a indicar trajetos e caminhos diferentes. Que caminho é que tu sentes compelido a surgir? Que marca é esta? Sim, vejo provavelmente vários caminhos que se abrem de vários destes dentes, porque quase que formam ligeiros arcos às voltas. Interessante. E eu sinto-me compelido a seguir um caminho que é aquilo que eu vejo que é uma espécie de Ouroboros, portanto quase como se fosse não queria que fosse uma serpente a comer-se a si própria, mas talvez um dragão. Um dragão a comer a cauda. Tu segues estes marcos de marfim marcados, cravados este dragão, por este trajeto do dragão, por este caminho, e tu vais caminhando 2, 5 quilómetros, e 1 hora a caminhar, 1h30, 2, imenso caminho. O caminho vai se tornando cada vez mais difícil e complexo de entender, não só pelo desgaste da marca do caminho do dragão, mas porque e começam a aparecer outros marcos a cruzarem-se com estes caminhos, mas eventualmente chegas a um espaço, o teu caminho conclui num espaço que é constituído por pequenos dentes, marcos de marfim, estes dentes, que convergem para uma clareira, um círculo. E estão pequenos, depois médios, depois maiores e ainda maiores. E tu chegas perante algo que está a acontecer. Paras e vês que este espaço está povoado, entre os vários dentes de marfim, está povoado por pessoas de mantos castanhos, como eu, de mantos castanhos. Algumas carregam materiais de escrita, pergaminhos e penas, ou até se calhar alguns têm umas canetas de mecanismos. Mas não se vê as faces e os detalhes destas pessoas, e olhando, espreitando, vê-se penumbra. E no centro desta clareira, deste círculo de marfim, vou-lhe chamar círculo de marfim, no centro do círculo de marfim está vou-lhe chamar um pequeno trono, mas não trono de rei, mas um pequeno trono de marfim, onde o indivíduo está sentado, e este indivíduo é penumbra, mas tu percebes que é a silhueta de alguém. No entanto, a tua presença interrompe o que estava aqui a acontecer. E há uma figura que dá um passo, uma figura alta e esguia, de mantos castanhos e penumbra. No entanto, a sua mão, quando ele aponta para ti, e vou dizer que é pele cinzenta, dedos muito alongados e finos, sem unhas. Aponta para ti, assim, um dedo alongadíssimo e meio esquelético, mas tem pele cinzenta ou cinza, e diz: finalmente chegou a acusação. Por favor, e indica
um espaço entre dois dentes de marfim onde não tem nenhuma figura. E ele faz o gesto para tu te colocares. 90 graus ao lado, ou seja, a fazer 90 graus da figura que está no trono, que está no centro. Calmamente, sempre a olhar um bocado assim para cima. Eu caminho no trajeto mais direto e mais económico para este local. Tu vais entre os dois dentes e quando, após caminhares e chegares lá, o indivíduo faz um gesto claramente conjuração ou de invocação de magia, faz assim um gesto e o chão em frente ao trono onde este silhueta de penumbra está, racha e surge primeiro um pequeno dente de marfim, depois outro, até formar uma espécie de pequeno pódio, pequeno pulpito, obrigado, um pequeno pulpito de marfim, e todas as figuras viram-se para ti e a figura diz que a acusação coloque o artefacto no pulpito. Qual é o objetivo? Ou qual é o fim de colocar tal artefacto? O artefacto de acusação é a prova, uma das provas, de que este candidato, e ele aponta para a penumbra, não é merecedor, não é digno de se tornar mago. Pois deste círculo, só um, e ele agora está a apontar para a penumbra e para ti, só um poderá prosseguir. O que te é claro é que o artefacto é uma evidência que podes colocar no pulpito e tu és a acusação. O que está aqui a acontecer é um julgamento, um tribunal. E tu és a acusação. Tudo o que tu disseres e sustentado pelo artefacto que colocas do pulpito é verdade que este candidato fez. E tu sentes, ou seja, isto é consequência da magia começar a estar em ti também. Ele está a apontar para vocês dois. Eu, essencialmente, ponho a mão no bolso. Ouve-se um ligeiro... Enquanto eu dou a corda, coloco o artefacto no chão, foco-me no púlpito e o artefacto começa e vai a andar, sobe o púlpito, coloca-se. Eu vou dizer que acaba quando fica ali o artefacto, quando está sem corda, que se vira ao contrário, com as patas para cima, com as adagas para cima. Fica sem corda. Yeah. Foi calculado precisamente para... A acusação que exponha um defeito grave, gravíssimo deste adversário, deste candidato, e que explique porque é que este candidato não deve ter permissão para tocar na magia. E o palco é teu. Eu digo... membros do Círculo de Marfim, como podem ver, este artefacto funciona por meios mecânicos. Algo que não é necessário quando um indivíduo tem magia. E
este artefacto foi de forma ignóbil utilizada por este. Eu ia lhe chamar candidato, mas isso seria dar demasiada importância à sua existência. Foi criado e usado por este indivíduo para fazer trabalhos secretos, assassínios, mortes por contrato. E isso, penso eu, não é digno de um mago. Alguns. Entre as figuras e entre os marfins. Principalmente do lado oposto onde tu estás, tu percebes que aquelas figuras são o júri. Tens mais alguma coisa a acrescentar? Muito bem, a acusação está feita. E os dentes de marfim fecham o artefacto e esmagam-no e retraem-se de volta para a terra e para o julgamento. O júri que faça a sua decisão. E tu tens meio segundo em que não consegues respirar e depois consegues voltar a respirar e tu estás do outro lado do círculo. Tu és o júri. Esta figura, já alta e esguia, com a sua mão cinza, faz um gesto de abertura e a penumbra sai e desaparece e no trono tu estás lá sentado. Tu és este candidato e esta acusação é real. No entanto, tu vais fazer este julgamento. Tu és o júri. As figuras todas, e tu estás sozinho do lado dos júris, olham para ti. Porque deve ou não deve este candidato ser perdoado e merecedor de tocar na magia? Inocente ou não inocente? O palco é teu outra vez. E eu tenho consciência Sim. da acusação. E é real. Pois. O Augusto cometeu e fez o que fez com o artefacto. Yeah. Dark. Estando deste lado, agora, eu digo... não é só de artes arcanas que vem a magia. O engenho e a criatividade através de métodos talvez menos tradicionais é algo de louvar também. Assassínios, mortes por contrato, são tudo coisas que magos podem fazer assim que o desejarem. Se há um autómato, um artefacto, algo do género que é utilizado, qual é a diferença? Inocente. Está decidido. E a figura faz um gesto e, à medida que faz este gesto com o braço de enxutar, de afastar as figuras e a penumbra das mesmas esvoaça com uma brisa e os seus mantos também, uma brisa constante. Os dentes de marfim começam a desintegrar-se em pó branco, até só estares tu sentado neste trono a olhar para a figura. E a figura começa a desfazer-se também com a brisa. E o trono onde tu estás também se desfaz, até eventualmente tu estares só nesta tundra
de marfim vazia, porque as próprias montanhas ao fundo também se desintegraram em pó. Porque isto é preto. Porquê que isto é assim? Oh, não. E estás só no chão branco de marfim, outra vez sozinho neste silêncio. É-te assaltado é-te concedido de tal forma bruta um aprimoramento sensorial, de tal forma que tu consegues ouvir o som, os sons da terra, consegues consegues ver os sons da terra, ok? Consegues ouvir a fragrância do marfim, consegues cheirar a temperatura que está no ar e consegues até mesmo tocar os sabores e provar as cores. E até a própria cor branca, o teu espectro e a tua capacidade sensorial está infinitamente evoluída, porque agora vês os vários tons de branco e cinza que estão aqui trabalhados nesta tundra de marfim. Podes tirar uma carta. Tirar, não escolher. 7. Pronto, é giro. Porque agora vamos para... Os jogos têm esta coisa, o vazio por iluminar. E efetivamente deixou de haver os marfins todos. E o próprio chão deixa de ser marfim e dá lugar simplesmente a algo sólido, mas transparente. O que fazes? Tendo em conta que eu consigo tendo em conta que eu consigo sentir o aroma deste chão transparente. Vês os sons, ouves as fragrâncias, cheiras a temperatura, tocas os sabores e provas as cores. Eu sinto o sabor deste chão transparente. Eu vou seguir para o local onde, pensando na estrutura da própria torre que vi, vou tentar seguir o local onde o sabor é mais intenso. Oh, nice. E que sabor é? Porque é o mais recente, portanto é o sítio que será o caminho. Que sabor é que é? É o sabor mesmo. Sim, que sabor é que é? Sabe... vou dizer que sabe a um sabor a óleo. Sim, um sabor a óleo. Nice. Vou seguindo pelo caminho. Tu vais caminhando neste vazio. E como é um vazio por iluminar, imagina que nesta tundra estava sol e depois ficou escuro. Não é? E a única coisa que ilumina é a tua presença, não é? Tens uma aura que ilumina a tua volta. Conduzes-te por este sabor de óleo, cada vez torna-se mais intenso, mais intenso, mais intenso, até tu dares por ti, está a pairar uma lanterna. Está a pairar. Não tem absolutamente nenhum fio, nenhum poste, nenhuma estrutura. Está ali a pairar. Ouves um pequeno da magia que a sustenta neste estado. E dentro desta lanterna está um mecanismo para... É uma lanterna a óleo, para tu acenderes. O que fazes? Eu dirijo-me até à lanterna e,
olhando para o mecanismo, tentando imediatamente percebê-lo, para ver se há alguma coisa diferente de outras lanternas a óleo que eu conheça, eu vou rodar o mecanismo para a direita. Estou a imaginar uma roda, né? Vou virar para a direita até ouvir um certo clique ou algo do género. Ok. Portanto, quando eu começar a sentir uma resistência, eu vou continuar para lá e dar o clique. Tu ligas a lanterna a óleo, né? E cria-se um ponto, um único ponto singular de luz que praticamente não ilumina nada deste vazio, mas que para ti é altamente intenso. É como se estivesse a olhar para o sol. No entanto, este vazio encontra-se por iluminar. O que fazes? Eu vou tentar pegar na lanterna e retirá-la deste estado em que está a pairar para a ter na mão. E depois com ela aberta ainda. Apertas um bocadinho. Sim, depois vou com ela ainda aqui, vou tentar aumentar a luz primeiro. Okay. Aumentas um bocado e este ponto de luz não aumenta, mas a sua iluminação aumenta também. E neste preciso momento está a iluminar, se calhar, 2 metros à tua volta. Okay. No entanto, tu já quase que não consegues ver de tanta luz que está. Pois. Ok. Então eu vou vou tentar ver se consigo pôr a lanterna atrás de mim, continuar a olhar, a ver se continua a iluminar e... É muito interessante. Tu pões a lanterna atrás e a sensação que tens é exatamente a mesma. Está muitíssima luz. Pois. Ok. É muito intenso. No entanto, fisicamente, só está a iluminar os 2 primeiros metros. Eu vou, quase não conseguindo abrir os olhos. Exatamente, está assim a se miçar. Eu vou pôr a lanterna à minha frente, vou reduzir um bocadinho mais a luz para o estado em que estava antes. E depois vou simplesmente vou-me baixar e vou partir a lanterna no chão. Partir a lanterna? Sim. Ok. Com ela acesa. Partir a lanterna na esperança que, enquanto que a luz não expande, que haja qualquer coisa que continue com o caminho ou algo do género. Ok, interessante. Então, metes a lanterna no chão. Como é que partes a lanterna? Literalmente, segurando nela, partindo mesmo no chão. Perfeito. Pegas a lanterna, mandas ao chão. Flash de luz colossal, não é? Este vazio ilumina-se. E a luz é tanta e tão intensa que tu sentes o calor ardente de um sol, de uma estrela a passar por ti. E gritas. "Ah!" E é um split second. E passou. No entanto, tu sentes algo estranho no teu olhar. O teu olhar, outrora deslumbrante, já não é. Tu sentes... Descreve-me o que é ter perdido o teu aspecto, o teu olhar deslumbrante. À medida que vais com as mãos à tua face, descreve-me o que sentes, ou o que vês, ou o que aconteceu. Primeiro fisicamente, ou seja, o que é que imaginas que está? Marcas de queimadura, quase num efeito borboleta, saindo
da base do nariz e depois espalhando Nice. para os lados. As próprias pálpebras ficaram fechadas, portanto ficaram queimadas uma na outra. Portanto, não é que eu tenha perdido a visão, eu não perdi os olhos. Não, e porque tu cheiras sabor, Sim, sentes sim, os sim. toques, isso tudo. Portanto, eu não perdi os olhos, eu não consegui abrir as pálpebras, basicamente. Portanto, eu tenho... E a marca aqui da queimadura em formato borboleta. Sim. Bonito, bonito. Ok. O teu cabelo, a tua face, tu tocas desfigurada, os teus olhos queimados com a marca da borboleta, o teu corpo praticamente todo queimado, deformado e marcado também. O que é que achas mesmo? Sentiste que fisicamente estás cego, embora a magia te veja, te mostre? Sim, acho que... Parece fixe? No sentido físico da Claro, coisa. do sentido físico da coisa, claro. sim, Até acho porque me dá jeito de Sim, ver de outra acho, forma. acho que cego. Top. Mas... Como é que tu, Augusto, te sentes em relação, à medida que tu tocas na tua perna e tu sentes e vês, né, a forma defeituosa, deformada, marcada que está o teu aspecto, o teu corpo e a tua fisicalidade? Como é que eu me sinto? Como é que te sentes em relação a isso? É como se estivesse no corpo de alguém, um corpo que não é meu. Portanto, a sensação que eu tenho é que tudo isto que eu consigo ver, sentir, cheirar, não é meu. É quase como se fosse uma experiência fora do corpo, mas no sentido de que eu estou quase a ver-me de fora, mas aquilo que eu vejo não é o meu corpo, é outra coisa. É outra coisa que não sou eu, porque a minha memória não é a memória deste corpo. A minha memória é a memória de um corpo diferente. Okay. Sabendo que este é o teu corpo, Sim. não o aceitas como teu corpo? Acho que sim, acho que há um certo... Sendo que o Augusto é uma figura tão baseada em memória, a quantidade de memória que eu tenho de um corpo que não é este, demoro a aceitar que agora é assim. Ok. Quando dizes demoro a aceitar, é porque tu, Augusto, e vamos definir isto, tu guardas rancor desta nova fisicalidade, deste novo corpo, ou aceitas e ficas em paz, mesmo que isso demore tempo? Sim, acho que aceito, mas... Quanto tempo é que imaginas que o Augusto demora a aceitar este corpo? Imaginas que é uma coisa tipo, no futuro ele aceita? Neste preciso momento não aceitou? Sim. Neste precisamente ainda é a exploração e neste momento ainda é o processo de teste e experimentação e depois é que vai haver o resultado. Continuas a perceber. What does it mean? O que é que significa? Desculpa, vamos descobrir. Podes escolher outra carta, candidato. Aqui é esta. Neste caso vai ser o 11. O 11. Engraçado. Tu permaneces só neste vazio agora iluminado e, embora o teu corpo e o teu aspecto esteja altamente desfigurado, marcado pela luz da magia, tu sentes a magia fluir no teu corpo. E embora o teu corpo esteja transfigurado como nunca teve, tu
nunca te sentiste tão apto, tão forte. Tu sabes e sentes que agora consegues fazer feitiços, consegues conjurar feitiços. Que feitiços? Qual o primeiro feitiço que tu imaginas que tu, Augusto, conjuras? Agora que sabes que podes fazer magia, porque a magia está no teu corpo. Tu vês a magia a fluir nas tuas veias, nos teus músculos. Primeira magia. Primeiro feitiço que conjuras. O primeiro feitiço é... no sentido em que eu ainda não aceito o corpo que tenho, o meu primeiro feitiço vai ser um feitiço que me ajude a não utilizar muito o corpo, portanto é um feitiço em que eu levito. É que eu não tenho que sentir o chão. Ok. E tu fazes o gesto arcânico e levitas. Começas a levitar. E olhas para o chão que se distancia, né? E olhas à tua volta e encontras-te num pátio. E a rodear este pátio estão espelhos. E tu vês-te a levitar em diferentes ângulos à medida que tu olhas para diferentes direções, tu vês-te a ti próprio. Quando estás a olhar para um dos teus reflexos, tu vês uma silhueta de algo serpenteante surgir atrás de ti. Assim, muito rápido, passando pelo... Aliás, descreve-me este pátio, para estar mais vívido aqui na imaginação coletiva. É um pátio circular, bastante alto, diria até que não há limite na altura, e coberto de cima a baixo de espelhos, sim, em diferentes ângulos, espelhos por cima de espelhos, a apontar para, portanto, inclinados e alguns convexos, outros mais direitos, outros mais pequenos. Também são espelhos com diferentes distâncias de visão, portanto, às vezes, quando estou a subir, vejo que aparece o meu corpo inteiro e depois dá um foco e a minha cara só... Muito rápido, sim, muito perto. Nice. Tem várias distâncias de foco. E sim, quando essa coisa serpentina aparece, quase que parece muito maior, porque aparece nestes vários espelhos que estão provavelmente mais próximos ou mais com um ângulo maior e, portanto, parece uma coisa enorme, gigante. Ela surge atrás de ti. O que é que ou seja, tu vês no reflexo que ela está atrás de ti, assim, negra. Imediatamente vir-me para a origem desta... Tu viras coisa. e é estranho, porque atrás de ti estão mais espelhos. Né? E então tu viras e tu continuas a vê-la atrás de ti, no reflexo para o qual tu te viraste. E esta serpente começa a tornar-se evidente de que é um dragão. Um dragão exatamente igual ao que estava marcado nos caminhos de Marfim. E este dragão surge, não é? E tu vês nos reflexos, e só o vês nos reflexos, que ele para... Descreve-me o dragão. A olhar para ti, de forma ameaçadora. Um dragão com escamas transparentes, portanto vê-se por baixo o músculo todo que faz esta criatura enorme mover-se, e que no final das escamas, de cada uma das escamas, há uma ponta, todas as pontas, os rebordos, são em ouro. Portanto é uma coisa assim meio translucente, mas também que brilha intensamente.
aqui é só mais o brilho é só mais agravado pelo facto que aqui há só espelhos. Portanto, é por aí. E o dragão faz a antecipação de um claro e evidente ataque. À medida que demonstra os seus vários dentes e as suas também diferentes camadas de dentes em cima umas das outras, e uma língua, que depois outra língua na própria língua começam a surgir e a serpentear, lança-se sobre ti. O que é que fazes? Eu imediatamente faço um gesto com a mão para, essencialmente, colocar os espelhos todos que estão à minha frente atrás de mim, como se fosse uma espécie de escudo ou semicírculo atrás de mim com os espelhos. Ok, então a criatura vai atacar e o que estás a fazer é um jogo de reflexos. Para quê? Portanto, para ela, ou embater, ou o facto de eu não aparecer em reflexos, significa que eu não estou lá. Ok, então a criatura vai, tu deixas de lá estar com o jogo de reflexos e ela embate sobre a próprio limite do reflexo. Porque tu estás vamos chamar-lhe, num plano e ela está no outro. Sim, né? E esse escudo de espelhos ficam partidos, né? E a criatura fica cheia de farpas e tu vês ele a lançar, a tirar as farpas com um gesto e começa a escorrer não sangue, mas uma viscosidade que quando tu olhas a partir de outros espelhos, e até te podes posicionar, eu até estou a imaginar que o teu flutuar já se calhar é um voar neste pátio. Sim. Tu olhas para o reflexo e vês que esta criatura está ferida, mas em vez de sangue é uma viscosidade. E tu olhas para a viscosidade e vês... qual foi o teu primeiro brinquedo? Augusto. Ou o brinquedo mais importante, por exemplo, na infância? Vou dizer que é um daqueles livros que, quando tu abres, salta uma imagem, mas uma coisa muito mecânica. Tipo, abres e depois tem uma manivela que tu dás à corda e vai criando coisas. E há uma coisa desse género. Top. E nesta viscosidade, né, tu vês que nessa viscosidade tu consegues perceber que está lá o teu brinquedo, que está lá o teu livro. E ela cai, e à medida que cai, viscosidade, vou-lhe chamar este sangue, o sangue deste dragão desintegra-se e tu não te lembras deste livro. Deixaste de te lembrar deste livro. A criatura olha para ti outra vez, mostra as suas várias camadas de dente e investe mais uma vez. O que fazes? Vou fazer mais um gesto e, olhando para a viscosidade, no momento em que o livro bate no chão e desaparece, a memória do livro desaparece, o que significa que... E tu sentes que há algo que desapareceu. Yeah. Estou a imaginar que com a memória a desaparecer, desaparece também memórias afetivas e ligações emocionais que haja ao objeto. E, portanto, a partir do momento em que o livro desaparece, há um foco na cara do Augusto, principalmente ao sentir este dragão, e há um gesto de mãos e a viscosidade, portanto, o sangue deste dragão começa a solidificar a partir do chão e vai subindo esta solidificação, quase tornando-se metal, vai subindo até chegar ao ponto de saída
de onde vem neste momento e depois continuando talvez até para dentro da própria criatura. Ok, estás a solidificar este sangue até ao ponto de onde saiu. Sim, até ao ponto onde ele sai. Portanto, o dragão fica preso. Preso. nesta- E epá, mesmo fixe, porque ele ia investir, né? E de repente fica completamente. preso. E à medida que fica preso, vou dizer que ele rasga um bocado ainda mais, né? E sai mais viscosidade, e com essa viscosidade tu vês que mais memórias estão a ser destruídas. Sim, Destruídas. E esta criatura está presa neste sítio até dar um último jeito e destruir, despedaçar, desfragmentar esta viscosidade agora sólida e dá-se uma volta muito, assim 2, 3 voltas à tua volta à tua volta. Redundância, não é? Rodeia-te 2 vezes e surge e agora todos os espelhos reajustam-se para ele ficar imponente, não é? E este dragão olha para ti, revela os seus dentes, começa a conjurar o seu bafo no que é o seu ataque final. E conjura este bafo de todos os elementos, why not? Prismático, um bafo prismático, e solta-o com uma força que só a magia consegue explicar. Diz-me, Augusto, o que é que tu fazes para ganhar ou não ganhar este confronto? No sentido de coisas perdidas, e o Augusto, ao ver isto, fecharia os olhos se tivesse essa habilidade, essa capacidade agora. Mas interiormente assim o faz. E começa a pensar. Pensa primeiro os espelhos e começa a pensar no processo que leva a que espelhos sejam feitos e começa a reverter esse processo. E em vez de só ouvir os espelhos a partir e a estalar, há simplesmente um barulho, quase como se fosse um barulho de vento na praia, em que é só areia que começa a cair. Os espelhos vão sendo destruídos e com isso é a areia toda que é usada para os fazer, começa basicamente a chover em cima do Augusto, dessa areia, de cima a baixo, neste pátio enorme. Okay. Desfazendo também o reflexo do dragão, ganhando a batalha. Aliás, ele ainda lança o seu bafo prismático e os espelhos desfazem-se em areia, e vê-se ele a desfazer-se em areia. E o bafo também. O bafo também se torna em areia. O bafo que tinha saído até do reflexo para ir ao teu encontro torna-se areia e fica esta duna brutal de areia. Vou dizer que eu deixo de levitar porque a duna é tão grande. Nice. Que vai até aos pés do Augusto. Claro que sim, claro que sim. Claro que sim, meus caros. Claro que sim. Ai, claro que sim. Estás preocupado? Não, é só aquela coisa que... é aquela coisa de mestre de jogo, não é? Nós não jogamos... Nós somos mestres de jogo muitas vezes. Portanto, mas quando jogamos é tipo... Coisas novas que eu não sei como é que funcionam. Isto é tão entusiasmante. Escolhe a última carta. Última carta, ok. Vamos aqui perto de mim. É um 10. E então, esta duna colossal de areia, de onde o Augusto agora permanece, e tu olhas à tua volta e vês
o universo, tu vês as estrelas, tu vês as constelações, porque a carta que escolheste é o piso das constelações. Há coisas que. Há coisas que, quando os jogos são bem escritos, e a verdade é que não é possível subir mais. Alcançaste o topo da torre. Tão alta para lá da neblina e das nuvens, que agora estás no cosmos. Estás perante as constelações. Tu agora, Augusto, candidato Augusto, consegues sentir o poder absoluto. Se há um momento atrás sentias a magia a correr no teu corpo deformado e desfigurado, tu agora sentes o poder absoluto. E apesar desta jornada ter sido agonizante e ter tido o seu preço, tu sabes que se quiseres, jamais serás magoado. Tu tens o poder absoluto de um mago, candidato. Diz-me que constelações é que... Assim, a primeira constelação que te chama a atenção e porquê? E porquê é que faz sentido para o Augusto? Quando os espelhos ficaram desfeitos e a figura do dragão se desfez em areia, por trás dessa figura há uma constelação de estrelas que é o dragão. E essa é a primeira constelação que ele sempre vê, saboreia, mesmo à frente dele. Existem outras. Existe uma constelação mais à direita, que seria uma constelação de uma aranha, algo do género. E uma outra constelação que é um olho enorme. As primeiras três constelações que ele vê. E identificas estas constelações do dragão, da aranha e do olho. E quando ias a identificar mais uma, as estrelas movem-se. Todas as estrelas deste piso estão a mover-se, do cosmos e do universo. E elas vão se movendo e vão se formando. Primeiro parecia uma casa, mas afinal são 3. Não, afinal são 6, 7 casas. Numa estrada, e formam uma estrada muito familiar. Formam uns prados e um moinho de água que está sobre um riozinho. Tu vês as constelações formaram a constelação do teu velho lugar. E elas piscam, começam a piscar, e à medida que piscam, começam a desaparecer. Mas tu, candidato Augusto, tens o poder absoluto. E sabes que se quiseres manter esta constelação, assim o podes manter. Ou deixar a constelação desaparecer no vazio do universo. Porque tu agora tens poder absoluto. O que fazes à medida que a primeira estrela desaparece e a segunda desaparece. A terceira desaparece. Aquela porta com menos uma estrela já não é uma porta. Já não. Eu fico Desaparece a outra. contemplar. Fico a contemplar a passagem do tempo pela constelação. E aceito que Outra desaparece. aceito que aceito que se a ordem do universo é estrelas
as próprias estrelas poderem desaparecer. Então, mesmo o poder absoluto não deveria interferir. Então, tu permaneces a assistir ao desaparecer de todas estas imensas estrelas que faziam uma imagem, uma constelação do teu velho lugar, vai ficando a desaparecer, até cada vez estar mais difícil de perceber que imagem é esta, e até não ser, até só estar uma luz, uma última estrela, que brilha uma última vez e desaparece. Está confuso. E deixa de haver estrelas, constelações. E nesta duna, e eu vou-lhe chamar extensão infinita de areia, tu ouves até a areia mexer-se à tua volta e a areia começa a ser puxada para cima à medida que da escuridão que se encontra acima surge uma figura, surge um mago. Este mago surge de vestes longas, cinzas, e pousa à tua frente. E diz-te numa voz estranhamente familiar à tua, ou similar à tua, diz-te: Augusto, o mago. E funde-se contigo. E à medida que se funde contigo, a areia roda e rodopia cada vez mais rápido, e a duna começa a desfazer-se e a ser levada para o universo, a ser levada para a escuridão, e tu permaneces a pairar ali, enquanto tu, Augusto, tornaste um mago neutro de vestes cinzas. E a areia desaparece toda na escuridão. E conta, diz que o universo, tal como as próprias palavras do Augusto assim o disseram, necessita de equilíbrio, necessita de bem e do mal, necessita que as coisas comecem, algumas preservem e outras terminem. E por isso peço-te para que nos mostres, na forma de um epílogo, como é que Augusto, o mago, pratica o resto da sua vida, o resto dos seus tempos e da sua magia. Presenteia-nos com este epílogo. E o que faz com os seus poderes. A primeira coisa é espalhar esta espécie de raízes mágicas pelo reino, pelos vários reinos, pelo continente, pelo mundo, que lhe vão passando informação, conhecimento, ideias, e o Augusto essencialmente torna-se a barragem que disse que ia ser, porque ao receber estas ideias decide o que é que pode voltar para estas pessoas e o que é que deve ficar na torre. Ele tenta ser o mais equilibrado possível e o mais neutro possível neste conceito. Há ideias que ele sabe que são ideias que vão levar a guerras, a fome, a coisas do género, mas também há outras que ele
deixa passar, que são ideias que vão levar a pazes duradouras, a riquezas para um povo, a coisas do género. E é isso. A maior parte do seu trabalho é de receber este conhecimento e dar de volta ou manter para si. E vemos estes futuros episódios a acontecer, estes momentos que tornam-se memórias do Augustus, o mago, a barragem do conhecimento, a permitir algumas coisas acontecer, coisas que levam para o bem, outras que levam para o mal, pois todo o universo é efetivamente uma balança. E terminamos assim, meu caro, esta sessão e experiência de Torre da Arcana, sendo que a última coisa, a ação que acontece desta experiência é o artefacto do panfleto ser dado ao mago para encontrar um novo candidato para que a magia dos jogos narrativos continue a fluir. Obrigado. Muito fixe. Boa. Obrigado, André, por nos teres conduzido nesta história também, por termos contado esta história tão bonita. Isto foi mesmo engraçado. Pois Esta carta do balance foi engraçado. Pronto, muito obrigado a vocês que estiveram desse lado. Estava aqui. Obrigado por terem assistido, obrigado por nos continuar a acompanhar. Este jogo está disponível no itch.io. Exatamente, marébaixa.itch.io está disponível gratuitamente no sistema de Pay What You Want, em inglês e em português. Por isso, se quiserem, vão lá fazer download, não precisam de pagar nada. Está preparado para imprimir e quando exatamente é um A4, quando fazem a impressão é só simplesmente fechar de um lado e fechar do outro, uma coisa mais simples. Nós, como é a tradição aqui no Rola com Vantagem, vamos ter algumas cópias já impressas que vamos fazer um pequeno sorteio no nosso servidor para o pessoal se inscrever e vamos dar estas cópias já impressas, já com tudo. Pronto. Muito obrigado por terem assistido. André, obrigado novamente. Obrigado eu. E até à próxima. Até à próxima, magos e candidatos. Tchau, tchau.